Hoje o nosso tema dando continuidade a essa série de mensagens que temos, não é? Falando sobre Jó. E hoje nós vamos meditar como louvar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Como louvar, como glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E eu os convido a abrir suas Bíblias em Jó, no capítulo 1, apenas o verso 21. Jó, capítulo 1, apenas o verso 21. Como louvar a Deus no sofrimento. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Também nós cantamos isso. Fizemos essa declaração através do nosso cântico. Mas, irmãos e irmãs, como glorificar a Deus no sofrimento? O sofrimento pode levar a pessoa até a loucura. O sofrimento pode levar a pessoa até mesmo à loucura. Isso porque pessoas expostas constantemente ao estresse, a dores intensas, ao desequilíbrio mental, isto, entre outras coisas, pode também levar a pessoa a xingar, exasperar, blasfemar, maldizer a Deus e a vida. Conhecido humorista Milor Fernandes, filho de espanhol e descendente de italianos, perdeu os pais quando tinha 10 anos. Ficando ele e os 4 irmãos órfãos vivendo com parentes. E diante da solidão, diante do luto, ele anotou em sua autobiografia: sozinho no mundo, tive a sensação da injustiça da vida e concluí que Deus, em absoluto, não existia. É a conclusão que ele chega depois de passar por todo esse sofrimento, o luto, estar sozinho. Ele faz essa declaração. E quando nós olhamos para o livro de Jó, nós encontramos ali pelo menos 3 modelos de pessoas diante de Deus. No livro de Jó, nós encontramos pelo menos 3 pessoas diante de Deus: sua mulher, seus amigos e o próprio Jó. Todos eles, e cada um deles interpretando a Deus de um modo, cada um do seu jeito. Os amigos de Jó, como vimos no domingo passado, pretendiam teologizar com ele, falar e interpretar Deus para Jó, fazer como que uma teologia de Deus. Quem é Deus? Fazer uma hermenêutica de Deus. talvez até tentando fazer uma teologia da dor,
E isso redundou em aberrações teológicas e trazendo sobre eles juízo. É o que veremos mais adiante. Na realidade, as orações deles deixaram de ter valor diante de Deus. Além de acrescentar dor ao já sofrido Jó, pelo fato de Jó ter tido perdas, dores, lutos, passando por um processo dolorido, aqueles amigos fazem uma teologia equivocada. Nós vemos aí então o agir dos amigos diante de Jó. E como vimos no domingo passado, em certo momento, Jó diz para eles: melhor é que ficassem calados. Melhor é que não falassem nada. Melhor é que, quando vieram, não falassem nada, porque a fala deles piorou ainda mais a situação do já sofrido Jó. A mulher de Jó blasfema e apostata da fé. A dor de Jó veio como que despencou a vida dele. Quando ela percebeu o estado dele, o mundo ao seu redor, quando ela viu o seu marido naquele estado fecal, ele fedia. E às vezes a gente dá cobra, né? Tem que passar um perfuminho, né? Tem que tomar um banho, né? E temos sim, certamente temos, não é? Mas isso não resultaria em nada, mesmo que ele viesse a tomar um banho de um dia todo. Mas ela o vê nesse estado fecal, sentado, coberto em cinzas, com caco, raspando o corpo, a irritação da pele. Ela o vê assim, nesse estado deplorável. Ela ainda diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Cantamos isto também. O salmista Asaf também reagiu da mesma forma numa das suas crises depressivas. Diante de Deus, ele fez uma série de conjecturas. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido suas misericórdias? Depois de todas essas inquietantes perguntas, conclui: isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Salmo 77, de 1 a 10. Asaf entra numa linha de ceticismo, de cinismo, mas finalmente ele percebe que suas questões apontavam para a integridade da sua dor.
não realmente para o caráter de Deus. Sua aflição leva a uma leitura equivocada de Deus. Por vezes a nossa aflição, por vezes o nosso sofrimento, a nossa dor nos leva a uma interpretação equivocada de Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Dores, aflições, angústias, de uma hora para outra pode desencadear sobre as nossas vidas, distorcendo a realidade. Quem é Deus? Foi o que a mulher de Ló fez. Ela começa a ver, a ter uma interpretação equivocada de quem é Deus. E ela o amaldiçoa, ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele diz, fala como doida. Falas como doida. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Lá no verso 21 diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou em terra e adorou. Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Ele correu para o lugar certo, onde muitas vezes ninguém encontra sentido, resposta, mas ele, em meio ao sofrimento, ele o adorou. É possível adorar a Deus em meio ao sofrimento? E ele ainda continua dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu fico pensando como é que Jó conseguiu fazer isso. Primeiro, ele tirou os olhos do caos e os colocou em Deus. Ele tira os olhos do caos e coloca em Deus. Lançou-se em terra e o adorou. Esta é a mesma atitude que encontramos em Jeremias diante do caos iminente. Ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Se o nosso foco for somente a dor e o sofrimento em si, não apenas sofreremos no corpo, mas também sofreremos emocionalmente. Não só sofreremos no corpo, sofreremos emocionalmente e também sofreremos espiritualmente. Eventualmente, o sofrimento é tão grande que não seremos capazes de elaborar a perda. Por isso, precisamos colocar os olhos em Deus. Somente em Deus. Porque Ele é a nossa fortaleza. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele vai em direção a Jesus e ele começa a olhar para o mar, para o mundo ao redor, ele começa
afundar por causa da sua fé e que o abalou. Se sofremos, sofreremos ainda mais se tirarmos os olhos de Deus. A gente sofre, mas sofreremos ainda mais se tirarmos os nossos olhos de Deus. Quando as forças do mal, adversidades, lutas, morte nos atinge, para onde iremos? Há um cântico que diz: para onde irei? Para onde irei? Se suba aos céus, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Não tem como fugir da presença do Senhor. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. A fé nos leva a pairar em cima das situações. Por vezes, a gente até diz: eu não consigo entender. Por vezes, questionamos. Por vezes, sofremos. Passamos por isso, fazemos isso, mas uma coisa não podemos fazer: blasfemar. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta nenhuma. A sua dor era real, a sua dor era profunda, mas ele conseguiu firmar o seu coração no lugar seguro. Deus é o nosso porto seguro. A nossa segurança está somente em Deus. Essa é a diferença do homem de Deus e daquele que não tem Deus como referência na sua história. Essa é a diferença do homem de Deus e daquele que não tem Deus na sua história. Por vezes passamos por isso. Somos homens e mulheres de Deus. E nós temos um Deus. E por isso, nossa história tem sentido. O homem de Deus possui uma capacidade diferenciada de discernir aquilo que está além da sua própria história, dos fatos, eventos, até mesmo caos. E por vezes a gente até diz: fugiu do controle, perdi o controle. Não tem mais controle. Sim, tem. Deus é quem controla as nossas vidas, Deus controla a nossa história. Mesmo que por vezes sofremos no corpo, na mente, questionamos por vezes. Jó questionou, Jó falou e ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu fui gerado no ventre da minha mãe. Mas ele não blasfemou contra Deus. Por isso a Bíblia afirma que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E a gente meditou um pouco, né? Nosso culto doméstico que fizemos um pouco. Ele não creu porque as circunstâncias eram favoráveis, mas ele creu a despeito delas. Quando tudo parecia, tudo conduzia e rumava ao contrário, ele firmou seu coração nas promessas de Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus.
Os batistas gostam muito desse hino, né? Firme nas promessas do meu Salvador, né? Os presbiterianos também, não fiquem muito animados, não. Mas nós estamos firmes nas promessas de Jesus. É esperar contra a desesperança. Vemos aí que ele diz: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que Deus tem todo o direito de ser Deus, porque Ele é Deus. Por que tudo isso? Por que essas coisas acontecem? Porque Ele é Deus. Nada que possamos fazer, nada que realizarmos vai mudar a essência de Deus. Deus vai continuar sempre sendo Deus. Nada vai mudar Deus, a essência de Deus. A raça humana tem muita crise com a prerrogativa de Deus ser Deus. Alguns querem e se acham deuses. À medida que vai adquirindo poder, domínio, e vai aglomerando ao seu redor admiradores, muitos destes chegam ao ponto de se acharem deuses. Eu sou Deus, eu resolvo, eu faço. Faz nada. Mas não vamos entrar por esse caminho. Por vezes brigamos com Deus porque não admitimos que Ele seja Deus, isso é, que Ele exerça a função de decidir, de conduzir, de governar a história. É Ele que nos chamou, é Ele que nos vocacionou, é Ele que nos predestinou. Ele é o Senhor da história. O salmista, no Salmo 23:1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No entanto, não queremos, muitas vezes, ser ovelhas. Muitos estão fora do aprisco, porque já não conhecem e não reconhecem o seu supremo pastor. Jó reconhece que se Deus resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 23:13. Quem pode dissuadir? O que ele deseja, ele fará. Jó estava certo, porque sabia que Deus estava no controle absoluto de tudo. Lá no capítulo 12, ele vai demonstra essa soberania de Deus que é presente em toda a Bíblia. Lá no 12:10 ele diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. O que ele deitar debaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Jó 12:14. Jó leva consigo essa compreensão de Deus. Jó entende que a adoração não tem a ver com circunstâncias favoráveis ou não. Ele entende que a adoração não tem nada a ver com situações favoráveis ou não, mas com a compreensão da natureza intrínseca de quem Deus é. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Deus não é e não pode ser adorado por causa das circunstâncias, se é positiva. Paulo afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
conosco. Agradecer e adorar, essa por vezes se torna uma situação adversa diante do sofrimento e da dor. Dai graças em tudo. Eu vou só agradecer quando as coisas boas estão acontecendo, eu só vou louvar quando as coisas estão acontecendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que a gente deseja, que a gente planeja, que a gente quer, mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que os ventos sejam contrários, Deus é Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira mente, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se alegrar no Senhor diante dessas coisas, dessas perdas, olhar para a oliveira e nada, olhar lá para o aprisco, nenhuma ovelha, mas ele diz: eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para concluir, não é fácil glorificar a Deus na perda, não é fácil glorificar a Deus na enfermidade, não é fácil glorificar a Deus na angústia, não é fácil glorificar a Deus no sofrimento. Jó conseguiu. Ele tirou os olhos do caos e os colocou em Deus. Ele reconheceu que Deus tinha o direito de ser Deus na sua vida. A sua adoração estava relacionada, não estava relacionada às circunstâncias favoráveis, mas no reconhecimento do caráter de Deus, por saber quem Deus é. E se perguntarmos às pessoas quem é Deus, Deus nos dá graça, ainda que são as questões, os questionamentos, ainda que eu glorificarei, eu serei grato, mesmo que as notícias sejam assustadoras, mesmo que outras pessoas falem, em silêncio, nós nos colocamos e podemos dizer: Deus é Deus. Hoje não está bom, amanhã pode ser pior. Deus é Deus. Mas uma coisa temos certeza: Ele jamais nos abandonará. Ele sempre esteve, está e estará conosco. Por vezes nós nos colocamos como que o rosto em terra, rasgamos as nossas vestes, jogamos cinza em cima do corpo, choramos, lamentamos, mas em um momento, através da ação do Espírito Santo, Ele nos coloca em pé. E a gente inicia a nossa caminhada, a nossa jornada de fé. Vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Não sei, é terra estranha. Às vezes a gente diz: me mostra, Senhor, me revela, manda alguém, e Deus, eu te mostrarei. Como é que é essa terra? Eu não vou te dizer, eu te mostrarei.
Mas não é este lugar que eu imaginava que o Senhor me colocaria, mas é aqui que você vai ficar. Mas você não vai morrer aqui. Eu tenho algo melhor para você. Eu te coloquei nesta situação, mas você não vai permanecer nessa situação. Deus é Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe.